Olá, sou a professora Nayane Costa e estarei junto com vocês na disciplina de Psicologia da Aprendizagem. Uma disciplina muito importante e necessária para que a gente possa entender, conhecer as teorias de como esse processo acontece, certo? Vamos lá. Quais são os nossos objetivos? Na unidade 1, a gente vai ver a aprendizagem e as teorias dessa aprendizagem. Como objetivo, nós temos definir a aprendizagem humana, enfatizando sua natureza multiparadigmática, descrever as teorias cognitivas de aprendizagem, explicar a aprendizagem social sob a lente da teoria cognitiva de Albert Bandura. Vamos reconhecer os principais pesquisadores da psicologia da educação. Vamos também identificar as diferentes correntes teóricas da aprendizagem e relacionar as teorias da aprendizagem com os processos de aprendizagem. E a gente vai começar a iniciar com a aprendizagem humana, um conceito multiparadigmático. Por que a aprendizagem humana ela é considerada um conceito multiparadigmático? O conceito de aprendizagem é discutido por diversas perspectivas teóricas, desde o século XIX. Muitas teorias foram propostas para explicar esse fenômeno. Alguns foram superadas, atualizadas, transformadas e em novas perspectivas. Entretanto, observa-se que atualmente muitas coexistem, dando uma característica multiparadigmática ao conceito. Ou seja, há diferentes tipos de abordagem para tratar desse mesmo fenômeno sob diferentes aspectos. Como assim, professora? Me explique melhor esse conceito multiparadigmático. Gente, quando a gente entra na educação, que a gente começa a estudar, a gente vê a necessidade e as observações, pesquisas de vários teóricos, né? Várias pesquisas, vários estudos, e cada um deles defende uma prática, defende uma teoria, ele contribui para esse processo com uma teoria. Exemplo, a gente já ouviu falar no construtivismo, no interacionismo, né? Temos também Jean Piaget. Então, assim, cada pesquisador tem a sua teoria, tem o seu conceito estabelecido. E no decorrer do processo deste estudo sobre educação, não necessariamente precisou deixar de existir uma teoria para que outra possa existir, para que outra venha e substituir. Não. O conceito de educação multiparadigmático é esse onde todas essas teorias, elas coexistem em um só objetivo, que é estudar e compreender a aprendizagem humana, certo? Os 3 tipos principais de aprendizagem, segundo Gazzaniga, Helterson e Halper. Primeiro, nós temos a não associativa. O que é que ela quer dizer? Quando alguém aprende sobre um estímulo, como uma imagem ou um som, e emite uma resposta em decorrência daquele estímulo. Exemplo, habituação e sensibilização. Por exemplo, um bebê, quando ele está com fome, ele chora. Ele ainda não sabe expressar aquele desejo, aquela necessidade, ele não sabe externalizar por palavras que ele tem fome. Então, o que é que o bebê faz? Emite um som, ele chora. Por meio daquele choro, ele expressa alguma necessidade que ele tem, certo? Ou seja, a fome. Qual é o estímulo dele? A fome. O som que ele expressa, o choro, é o que vai sinalizar para a mãe o que ele quer. Então, quando ele chora, a mãe vem e amamenta ele. Então, isso é uma sensibilização, uma habituação. Ou seja, o bebê ele vai se habituando, ele começa a perceber que ao chorar, ao sentir fome e ao chorar, a mãe vem e amamenta ele, saciando essa necessidade dele. Então, ele cria uma habituação de expressar a fome por meio do choro. E assim, ele tem o alimento dele. Então, esse é um processo de não associativa.
A associativa, ela já acontece quando a pessoa aprende a relacionar, a associar um evento ao outro. Nesse tipo de aprendizagem, a pessoa aprende que os estímulos do ambiente, tudo que está ao nosso redor, os estímulos do ambiente, as respostas comportamentais que elas emitem e as consequências dessas respostas estão relacionadas. Exemplo, a dor, aí há um médico. Eu sinto dor, eu estou com muita dor e eu já tomei o remédio e a dor não passa. Então, eu vou ao médico. Tá com muito barulho, minha enxaqueca piorou, a dor aumentou. O que eu relaciono? Que eu preciso ir ao médico para receber a medicação, para ter o medicamento, para que essa dor passe. Então, a associativa é quando eu associo uma ação à outra. Eu sinto a dor, eu vou ao médico e eu recebo o medicamento, certo? É um exemplo. E nós temos a aprendizagem por observação. Quando alguém adquire ou manda um comportamento a partir da observação de como outras pessoas se comportam. Um exemplo claro e fácil da gente compreender são os tutoriais. Quando você quer aprender a fazer um bolo, você procura em qualquer plataforma de vídeo, mas assim, popularmente o YouTube, né, que é o que a maioria usa. A gente vai lá no YouTube e pesquisa como fazer um bolo de chocolate. Então, vai lá ter vídeo de tutoriais de pessoas ensinando passo a passo como fazer um bolo. Eu quero aprender a fazer um origami. Então, eu vou lá no YouTube, pesquiso vídeos de tutoriais que ensinem a fazer origamis. Então, isso é por observação, pois você está observando o passo a passo, a sequência de ações daquela pessoa para que você aprenda a fazer alguma coisa. Outro exemplo também, vamos supor, numa aula de artes. Você se matriculou num curso de artes ou no curso de música. Então, assim, quando você vai lá, que o professor vai ensinar a fazer, por exemplo, um vaso de cerâmica, primeiro ele vai fazer para você observar como aquilo é feito. Em seguida, você reproduz essa aprendizagem que você adquiriu por meio da observação. E aí, completando esse raciocínio, o Willery, na obra dele, nas teorias contemporâneas da aprendizagem, destaca 3 dimensões ou esferas da aprendizagem, que são elas. Primeiro, o conteúdo. O que o conteúdo diz? Diz respeito ao que é aprendido, engloba conhecimentos, habilidades, insights, significados, valores, posturas, modo de agir, entre outras coisas, que contribui para a compreensão e para a capacidade de quem se aprende. Por exemplo, o conteúdo é o conhecimento, é o que eu quero aprender. O que eu quero aprender? Eu quero aprender uma forma de me vestir? Eu quero aprender a me vestir? Ou eu quero aprender a fazer um cálculo? Ou eu quero aprender a fazer, elaborar um artigo científico? O que eu quero aprender? É o conteúdo, é aquilo que me interessa, é o que eu tenho vontade. O incentivo já é a esfera relacionada à energia necessária para promover a aprendizagem. Ela engloba sentimentos como motivação e emoções, e a sua função é garantir o equilíbrio mental. Por exemplo, vamos dar aqui um nome fictício, um exemplo. Joãozinho, ele quer aprender a pilotar avião, porque o avô dele era piloto de avião. Então, qual é o conhecimento que o Joãozinho quer? Aprender a pilotar um avião. Qual é a emoção envolvida? Qual é o incentivo dele? Ele tem esta vontade porque o incentivo dele, ele tem como referência o avô dele, que era piloto de avião. Então, essa motivação que envolve o emocional, a motivação é o incentivo, a esfera do incentivo. E nós temos a terceira esfera, que é a interação, que ela diz respeito aos impulsos que dão início
ao processo de aprendizagem, tais como a percepção, a ação, a experiência, a imitação e a participação. Pegando o exemplo do Joãozinho, o que é que o Joãozinho quer? Como conteúdo, aprender a pilotar avião. Qual é o incentivo? É a emoção que ele tem, a vontade de parecer com o avô dele, que era piloto de avião. E qual é a interação? É o que ele vai fazer. Se ele já identificou o conteúdo que é o querer aprender a pilotar o avião. Ele tem o incentivo, que é a vontade de parecer com o vô dele pilotando o avião. Tem o vô dele como referência. Então, qual é a interação? Ele vai procurar um curso onde ele possa se matricular e aprender a pilotar o avião. Então, segundo o Willery, ele tem a aprendizagem, ela contempla essas 3 esferas: o conteúdo, o incentivo e a interação. E dentro dessas 3, fora as três esferas da aprendizagem, o Willery também ele diz que existem processos essenciais na aprendizagem. Que processos são esses? Vamos conhecer agora. O processo externo, ele remete à interação do indivíduo com o meio no qual ele está inserido. Ou seja, é todo o entorno do indivíduo. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo. Processos psicológicos, que é o processo interno, é o que está dentro do indivíduo. Vamos ver o que é. Remete à aquisição e elaboração das informações disponíveis no meio. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de uma sala de aula, certo? Uma sala de aula, a gente sabe que é composta por várias pessoas. E essas pessoas, elas têm as suas individualidades. Cada pessoa, ela frequenta, ela faz parte de um ambiente diferente. Cada um tem um contexto familiar, um contexto social. Então, vamos pegar aqui, vamos supor que nós temos 2 indivíduos na mesma sala de aula. Porém, na casa do João, o Joãozinho, ele tem acesso a livros, ele tem acesso à internet. Os pais do João, eles são pessoas que entendem a importância do hábito da leitura, que eles leem e incentivam o João a ler, certo? Já tem o Pedro. O Pedro, a família dele vive num contexto mais, digamos assim, que não tem as mesmas condições do João. Ele não tem acesso a livros, ele não tem acesso a uma internet. Os pais dele não concluíram os estudos, né? Então, nós temos 2 indivíduos numa sala de aula, porém, fora o ambiente de vivência deles são totalmente opostos. Então, querendo ou não, vai haver uma interferência. Não é que seja uma regra, mas, proporcionalmente, o João terá mais condições e facilidades em relação ao Pedro. E o que está dentro é como eles conseguem elaborar. Por exemplo, comparando a questão de vivência dos 2, talvez para o João ele tenha um conhecimento da importância dos estudos e da aprendizagem. Já o Pedro talvez não tenha essa consciência, ele já não agregue o valor aos estudos como João. Por quê? Porque a família dele não traz esse valor. Ele não viu que os pais deles não concluíram o estudo, então ele não tem uma certa significância. Voltando a destacar, não é uma regra, né? A gente está dando aqui um exemplo para mostrar como, às vezes, na maioria das suas vezes, o ambiente que o indivíduo está inserido, ele pode sim influenciar e até interferir no processo de aprendizagem da pessoa. Para Willery, esses processos ocorrem em toda forma de aprendizagem. Contudo, algumas teorias se dedicam mais à compreensão e explicação de um ou de outro processo. Por exemplo, teorias cognitivistas
costumam se dedicar mais aos processos internos, enfatizando os aspectos mentais. Já as teorias de aprendizagem social, elas tendem a destacar mais os processos externos de interação com o indivíduo no meio. Por exemplo, as teorias cognitivistas, elas vão se preocupar com o quê? Como é que o indivíduo aprende? Será que ele aprende mais por meio de vídeos? Será que aquela criança ela aprende mais fazendo? Será que ela aprende mais ouvindo? Será que ela aprende mais construindo? Como é que ocorre a aprendizagem? Ela tem alguma necessidade? Ela tem, digamos assim, alguma desatenção? Será que ela consegue se concentrar? Será que ela não tem o TDAH, que ela não consegue ali manter o foco, a atenção na aula? Então, as teorias cognitivistas, elas vão se preocupar mais com o que acontece internamente, no cognitivo. E já as sociais, elas se preocupam nos processos externos, nos processos do ambiente, de como ele influencia na aprendizagem do sujeito. E aí, as teorias cognitivas de aprendizagem, nós temos a aprendizagem observacional, que é o que o Bandura vem nos falar. Que é o quê? A aprendizagem humana se dá através de uma observação de outras pessoas e se comportando. Ou seja, a partir da relação de quem aprende com a outra pessoa. Ou seja, é um modelo. O Bandura, ele vem falar da modelagem. Por exemplo, um pai que passeia com o filho de carro. O filho, ele fica ali olhando como é o movimento que o pai dirige, como o pai liga o carro, como o pai engata a marcha, como ele faz em relação à sinalização, se ele liga a seta, como ele manuseia o volante, a direção do carro. Então, o menino ele não está praticando e ele não está sendo ensinado diretamente, mas por meio da modelagem, ele aprende que primeiro eu ligo o carro, depois eu engato a marcha, entendeu? Por meio da observação. Então, o Bandura, ele vem destacar, enfatizar essa aprendizagem por meio da observação. Também o mesmo exemplo que eu dei no começo da aula. Quando você assiste um tutorial, você também está aprendendo por meio da observação. Você está vendo como uma pessoa, por exemplo, está ensinando a fazer um bolo. Você está vendo, observando como uma pessoa faz um origami. Então, esse estilo de aprendizagem por meio da observação, quando você observa para aprender, você vê um modelo de referência, ela é defendida por Bandura. E nós temos também a aprendizagem por insight. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, porque é muito comum. Reflexão por um tempo indeterminado e, de repente, chega a resposta. Às vezes você lê o texto, não entende. Lê o texto, não compreende. Mas aí acontece alguma coisa ou um colega seu lhe dá um exemplo mais fácil que você... agora entendi. Então, essa é a aprendizagem por insight. Você demora um pouquinho, mas de repente acontece alguma coisa que libera ali aquela aprendizagem e você diz, entendi, aprendi. Então, essa é a aprendizagem por insight. E nós temos a aprendizagem latente. É aprendido, mas só é demonstrado quando necessário. Vou procurar aqui um exemplo para dar para vocês, que fica mais fácil de compreender. Eu faço um curso de pintura. Fiz o curso de pintura, aprendi a pintar, vamos supor ali, pano de prato. Fiz um curso de pintura, aprendi a pintar pano de prato. Eu não digo para ninguém que eu fiz esse curso e que eu tenho esse conhecimento. Eu aprendi e pronto. Mas aí, eu vou passar férias na casa de uma colega e aí ela diz, mulher, eu tenho tanta vontade de aprender a pintar pano de prato. Aí eu digo, opa, mulher, pois eu sei, vou te ensinar. Então, essa é a aprendizagem latente. Eu sei,
Eu tenho aquele conhecimento, eu adquiri, eu aprendi, mas eu só demonstro quando eu tenho essa necessidade. Não é um conhecimento que eu use constantemente. Eu só uso quando tem essa necessidade, certo? E a aprendizagem social na perspectiva da teoria cognitiva social. Na teoria da aprendizagem social, Bandura também enfoca os aspectos mentais envolvidos, assim como ocorre nas abordagens cognitivas. Entretanto, o autor enfatiza também os aspectos sociais envolvidos no processo, descrevendo o desenvolvimento da aprendizagem a partir da observação de outras pessoas que servem de modelos, e por isso a sua teoria também ficou conhecida como a teoria da aprendizagem observacional. Para Bandura, as aprendizagens observacionais é regida por 4 fatores principais. Porque ele viu que a pessoa, ela aprende por observação, ela precisa de um modelo, ela faz essa modelagem, mas também é preciso associar o cognitivo. O que acontece para que, por meio dessa observação, a pessoa aprenda? Primeiro, a atenção. A atenção é influenciada tanto pelas características da ação observada, como pelo próprio observador. Ou seja, para você ter a atenção, é preciso o quê? Primeiro, aquilo dali que está sendo apresentado para você, primeiro você queira prestar atenção. Porque o que é atenção? Qual é o conceito de atenção? É você estar consciente, prestando atenção ali, sem distração nenhuma. Às vezes, não é difícil a gente estar na sala de aula e ter criança, né, ter alunos que está ali lhe ouvindo, lhe vendo, mas ele não está com atenção em você. Ele está apenas olhando para você. Às vezes, a mentezinha, a consciência dele está longe, está em outro lugar. Então, isso não é atenção. Ele pode até estar lhe observando, mas para que a aprendizagem aconteça, é necessário que ele esteja consciente ali, mentalmente. É necessário que ele tenha atenção. E também tem a retenção. O que é a retenção? Para que a retenção das informações ocorra, é preciso o desenvolvimento de imagens mentais ou representações verbais relacionadas àquela informação. Por exemplo, quando eu digo aqui, quando eu dou uma aula para vocês, que eu faço essa explicação, que eu dou exemplos, eu estou fazendo uma forma de representação mental na cabecinha de vocês. Quando eu digo, o João vive num ambiente assim, aí vocês imaginam mentalmente que o João é o menino, imaginam como é a casa dele, tem uma simbólica representação. Então, esse processo é a retenção, é onde você capta essas imagens, esses exemplos para construir o seu conhecimento, certo? A produção. Esse fator diz respeito à produção propriamente dita do conhecimento ou do comportamento. Ou seja, a passagem da esfera cognitiva para a ação em si. Vou dar aqui um exemplo. Pronto, o exemplo do artista do oleiro, né, que faz vaso de cerâmica. Ele faz o vaso, ele mostra todo o passo a passo, ele molda o vaso de cerâmica. Você olha, você prestou atenção, ele lhe deu exemplo, você viu. O que é que vai acontecer agora? A sua vez de fazer. Então, quando é a sua vez de fazer, o momento que você demonstra o que você observou e o que você aprendeu, o que você prestou atenção e o que você reteu de informação, é a sua vez de praticar, ou seja, a sua vez de produzir. Então, a produção é a ação depois da atenção e da retenção. E, não menos importante, temos a motivação.
Entende-se que o fator motivação está relacionado à expectativa do aprendiz em relação à prática daquele conteúdo. A expectativa, vamos botar ela como um objetivo muito importante. Por exemplo, eu fui para um curso aprender a fazer vasos de cerâmica. Eu prestei atenção, eu reti a informação, eu produzi, mas alguma coisa alguma coisa me motivou a eu ir fazer esse vaso. O que foi? É porque eu queria dar o vaso de presente para minha mãe, um vaso que eu mesmo fizesse. Então, essa intenção de aprender a fazer o vaso, essa motivação de querer aprender, esse objetivo, essa intencionalidade, ela é a motivação. É o que lhe motiva a fazer algo. É aquela sua intencionalidade, a sua objetividade. E a psicologia da educação e os seus principais pesquisadores. Como eu já falei bem no iniciozinho da aula, a educação ela é permeada por vários pensadores, pesquisadores, várias teorias que consolidam o conceito multiparadigmático, como eu falei inicialmente na aula. Então, vamos conhecer alguns desses pesquisadores. Até o final do século XIX, a psicologia se relacionou com a educação através da filosofia, sendo esta relação geradora de conceitos psicológicos sobre o desenvolvimento dos processos educativos viáveis, para a formação de base da psicologia da educação. A filosofia influenciou diretamente os modos de elaboração e de intervenções da psicologia em ambientes educativos, particularmente em ambiente escolar. Essas concepções iniciais foram um ponto de partida para muitos teóricos despertarem os seus interesses e desenvolverem as suas teorias. E desses se destacam Freud, Piaget, Vallon, Vygotsky, autores cujos contribuíram diretamente para a área da educação. Vamos ver aqui um pouquinho sobre Freud. O que Freud trouxe de contribuição para a nossa educação? As teorias psicossexuais de Freud foram pioneiras em atribuir o conceito de sexualidade ainda nas primeiras fases do desenvolvimento humano e colaboraram de maneira significativa para a educação. Ao entender o funcionamento psíquico em 3 setores: o inconsciente, ou o ID, relacionado aos desejos, impulsos e motivações, inerente a todos os seres humanos. Ele trouxe o inconsciente, o pré-consciente, ou conhecido como superego, que ele está relacionado à constituição de valores morais e culturais, atuando como uma censura. E o consciente, ou ego, que está relacionado ao modo de interagir com a realidade do contexto, buscando o equilíbrio entre a realização dos desejos mais primitivos com a sua adequada expressão ao ambiente. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos relembrar aqui. Nós temos o id, o ego e o superego. O id é o inconsciente. É aquilo que é inerente a todos os seres humanos. Vamos citar aqui como um exemplo a fome. O sentimento de fome. Você pode sentir fome. Vamos supor que neste exato momento eu esteja com fome. É uma vontade que é inerente ao ser humano. Todo ser humano sente fome, tem um desejo de se alimentar, de comer algo, de se nutrir. Então, o id é como se fosse a minha fome, certo? Pronto. Aí, o ego vai me dizer assim, mas você está dando aula, você não pode comer agora. Não, o ego não, o superego vai dizer, você não pode comer agora, porque você está dando aula. O id diz, eu estou com fome.
O superego diz, mas agora você não pode. Ou seja, ele está me moldando, me adequando às minhas ações. E o ego, que é o meu consciente, aí eu penso, realmente agora eu não posso, mas quando eu terminar de dar a minha aula, de lecionar aqui, eu posso ir ali e lanchar alguma coisa e saciar a minha fome. Entenderam? Então fica assim, o ego é a minha vontade, é o meu desejo, é aquilo que eu tenho vontade de satisfazer. O superego é ali o mediador. Será que eu devo? Mas será que eu devo agora? Será que eu posso agora? É um momento? Não dá para esperar? O superego é aquele que vai me adequando, me moldando. E o ego é a decisão final de forma adequada àquela situação, tá certo? Piaget, ele desenvolveu a sua visão sobre a educação baseada no estágio do desenvolvimento, que chamou de sensório motor, que é entre o nascimento até os 2 anos de idade. Nós temos o operatório abstrato dos 12 anos de idade em diante. Deixa eu repetir aqui que eu acho que eu esqueci algum. Indo do que chamou do sensório motor entre o nascimento até os 2 anos de idade, ao operatório abstrato dos 12 anos em diante. Piaget referiu especialmente à importância da interação das crianças com seus pares, com quem estava ali ao seu redor. Ele defendeu muito a questão da criança na interação com a sua família, com os demais colegas da sala, com seu professor, com a escola, com o ambiente responsável, por proporcionar uma ampliação dos processos de assimilação mediante a promoção de atividades que estimulassem e desafiassem o indivíduozinho, né, a criança, motivando as 2 teorias da aprendizagem por meio de desequilíbrios e reequilíbrios de maneira ininterrupta. Ou seja, Piaget, ele dividiu, ele classificou todo o desenvolvimento humano em etapas. Tem o pré-operatório, o operatório concreto, o pós-operatório, o operatório abstrato, e cada um desses tem uma faixa etária adequada. E o que é que o Jean Piaget vem dizer? Que em cada fase, a criança, o ser humano, tem que ser motivado e estimulado para que ele aprenda, consolidifique aquelas aprendizagens que é da idade dele, que é natural, e que ele também seja desafiado a construir novas habilidades, a consolidar para que o próximo estágio seja avançado. Ele está sempre defendendo que a criança deve ser motivada e estimulada a ir além, a superar, a avançar nas suas habilidades, mas de forma pacífica, natural, nada de opressão, nada de muita cobrança, mas que a criança se sentisse motivada, que desenvolver essas habilidades fosse de maneira prazerosa. Já Vallon, ele coordenou um projeto que propunha a educação com garantias de direitos, reconhecendo a afetividade no processo de aprendizagem. Vallon fez referências ao corpo orgânico, afetivo e social, com forte respeito às emoções na aprendizagem, estruturando suas teorias em 4 bases. O movimento, referindo-se à liberdade de expressão, o movimento, que é a expressão corporal, a assimilação do conhecimento e a afetividade. As teorias da aprendizagem com seu conteúdo emocional por meio da percepção e da elaboração das emoções. A inteligência como um processo a ser estimulado em consonância ao modo de ser e estar no mundo. E a formação do eu, constituído e constituinte no contexto social que ele está inserido no mundo. O que é que Vallon vem defender?
que quando a criança ela se sente segura, ela estabelece um vínculo com o professor, com os demais colegas, com o ambiente que ela está. Há uma troca de afetividade, quando essa criança recebe carinho, apoio, incentivo, Vallon diz que a aprendizagem se consolida de uma maneira mais significativa. Então, ele defende o quesito da afetividade, de estabelecer esse vínculo. Pois, quando essa criança tem este vínculo estabelecido, a questão da afetividade, ela se sente mais motivada e confiante a aprender. Vygotsky, ele desenvolve desde o nascimento, pois em seu entendimento, os sujeitos só despertam para o seu desenvolvimento conforme aprende. A partir dessa teoria, o modo como cada sujeito aprende tem relação também com a disponibilidade do apoio educacional. Assim, em suas obras, ele relaciona os conceitos, as tarefas que a criança consegue assimilar sozinha, como zona de desenvolvimento real. É o que a criança sabe. Depois, e o que ela não realiza sozinha, apenas quando é instruída e ensinada, como a zona de desenvolvimento proximal. Defendendo que a prática educativa deve atuar como mediadora e facilitadora desses desenvolvimentos. Por exemplo, um bebê que ele já consegue segurar a mamadeira sozinho. Essa é a zona de desenvolvimento real que Vygotsky defende. É o que ele já sabe fazer sozinho, ele não precisa de ajuda. E já aquilo que uma criança precisa, com a ajuda de um adulto, com a mediação de um adulto, é a zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, o mediador, o professor, como mediador, ele vai aproximar o que a criança sabe para a zona de desenvolvimento potencial, que é o que a criança pode saber. Mas entre o real e o potencial, existe a proximal, que é de acordo com a mediação de um indivíduo. E aí, para refletir, a gente considera tudo que foi visto aqui, o conceito de aprendizagem multiparadigmático. Fez sentido para você essa teoria, esse conceito? Vamos agora para a aprendizagem pela lente da psicologia e os objetos de aprendizagem. Gente, esse é um tema muito interessante. Nos objetivos da aprendizagem, nós vamos identificar como ocorre a aprendizagem no ser humano, reconhecer os processos de aprendizagem que contribuem para a aquisição do conhecimento, relacionar os conceitos de cognição às escolas psicológicas que estudaram a aprendizagem, descrever o que é um objeto de aprendizagem, analisar como os objetos de aprendizagem podem ser utilizados na prática pedagógica e desenvolver uma proposta de uso de um objeto de aprendizagem na escola. Então, assim, como a gente já estudou desde o início, a gente viu que o século XIX vem toda essa preocupação de entender como se dá a aprendizagem, certo? No início do século XX, surgiram estudos mais sistemáticos sobre o desenvolvimento humano, especificamente sobre o desenvolvimento cognitivo. E aí, Piaget, que estudou o desenvolvimento da inteligência humana desde o nascimento, é uma das principais referências de estudo na sua área. Sua teoria recebe o nome de epistemologia ou psicologia genética, pois estuda a gênese, ou seja, a origem das estruturas cognitivas. E aí o Piaget, ele vem falar da assimilação, acomodação e adaptação. E o que é isso, Raine? Para Piaget, a aprendizagem, a inteligência, ela passa por essas três fases. É a assimilação, a acomodação e a adaptação. Por exemplo, uma criança que ela está no processo de alfabetização. Primeiro, ela precisa assimilar, ela precisa conhecer o alfabeto, ela precisa entender que as palavras são constituídas de letras. Então, ela assimilou esse conhecimento. Depois disso, ela vai acomodar, ela vai
processar, ela vai entender que as palavras se escrevem com letras, e com palavras eu posso ter frases, e com frases eu posso ter textos. Esta compreensão é a acomodação. E a adaptação é a consolidação desse conhecimento. Ele assimilou que precisa de letras para escrever palavras. Ele acomodou que com palavras eu posso escrever frases e textos. E a adaptação é quando ele utiliza. Essa criança ela já consegue produzir uma escrita. Então, esses são os 3 processos que o Piaget vem defender. Certo? E aqui vamos falar um pouquinho sobre os estágios de desenvolvimento de Piaget. Com as pesquisas de Piaget, foi possível verificar que há mudanças qualitativas na forma de conhecer, pensar e raciocinar. Piaget dividiu o desenvolvimento da inteligência em 4 tipos de estágios, conforme os diferentes tipos de capacidades. Os estágios de desenvolvimento cognitivo são sensório-motor, que vai do nascimento até os 2 anos de idade. Nós temos o pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos. O operatório concreto, que vai dos 7 aos 12 anos. E o operatório formal, que vai dos 12 anos até a vida adulta. No sensório-motor, o que acontece? É a primeira fase. Segundo Piaget, ocorre do nascimento até cerca de 2 anos. Neste estágio, a criança aprende através do mundo sobre as suas ações físicas e sensoriais. Por exemplo, nesse estágio, a criança já percebe a ausência de um objeto, mesmo não estando à sua vista. Ela já compreende que, por mais se a mãe esconder o objeto, ela sabe que, por mais que ela não esteja vendo o objeto, mas ela sabe que aquele objeto existe. Ele já tem essa concepção nesse estágio. O operatório concreto é o 3º estágio de desenvolvimento cognitivo. Ele ocorre aproximadamente entre os 7 e 11 anos de idade. É onde a criança ela já começa a ter um conhecimento de mundo que vai além dela. Ela já não consegue ser manipulada facilmente, ela já tem uma construção de argumentos, ela já questiona mais, ela já quer entender o porquê das coisas, ela já tem um pensamento lógico, ela já consegue resolver situações, problemas mentalmente, já é no estágio operatório concreto. E o formal é o último estágio de desenvolvimento de Piaget, que ocorre a partir dos 12 anos de idade, se estendendo pela adolescência e vida adulta. Nesse estágio, os indivíduos desenvolvem a capacidade de pensar abstratamente, raciocinar logicamente sobre conceitos hipotéticos e resolver problemas complexos. Sem precisar fazer o cálculo, ele já compõe uma hipótese, ele já tem uma visão crítica, uma opinião crítica sobre algo. E os objetos de aprendizagem? Os objetos de aprendizagem, a gente vai trazer o que a tecnologia trouxe de contribuição para a educação, certo? Os professores têm a oportunidade de inovar em suas aulas, desde a organização até a confecção de materiais didáticos. Estes ganham formas diversas na era digital. Como são interativos, proporcionam momentos significativos de aprendizagem aos alunos. Ou seja, os objetos de aprendizagem é tudo aquilo que vai além, digamos assim, dos suportes tradicionais. Por exemplo, quando a gente faz o nosso seminário interventivo de tira dúvidas, eu geralmente gosto de trazer um jogo, um quiz, uma aula mais dinâmica. Ao utilizar esse jogo, eu estou usando um objeto de aprendizagem. Por meio de um jogo, com intencionalidade definida, eu estou estou fazendo com que vocês consolidem o conteúdo da aula. Então, o objeto de aprendizagem é tudo aquilo que é utilizado intencionalmente e por muitas vezes de maneira tecnológica, certo? É muito importante que as estratégias pedagógicas de utilização dos objetos de aprendizagem sejam planejadas. Tudo que você for fazer em sala de aula, ou o uso de um jogo eletrônico, ou o uso de uma apresentação de slide, ou qualquer outro utensílio
tecnológico, de suporte tecnológico que vocês vão usar, um jogo, qualquer coisa, não usem apenas por utilizar. Tudo tem que partir de um planejamento, certo? De uma intencionalidade. E a proposta de uso do objeto de aprendizagem na escola. A atuação do professor será planejar o uso desse recurso, que foi o que eu acabei de falar, certo? E ele vai planejar quem é meu público, o que eu posso levar que é interessante. Será que esse jogo que eu escolhi vai ajudar o meu aluno a entender, a compreender o que eu quero? Então, sempre que o professor tem essa proposta de uso do objeto de aprendizagem na escola, ele tem que ter todo esse pensamento, essa intencionalidade. E para refletir, você considera importante utilizar esses objetos de aprendizagem na prática pedagógica? Será que faz sentido? Será que é bom? Ou será que tem como isolar esses objetos tecnológicos e deixar para lá nas aulas de hoje? Fica aí a questãozinha para vocês refletirem, certo? E no mais, minha gratidão pela atenção de vocês e até a próxima.